Muito bem, eu passo a palavra agora ao Marcelo Barros Gomes, que é auditor fiscal e é coordenador no TCU da área de resultados em políticas públicas. Também em 15 minutos, Marcelo. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um tema muito oportuno e o tribunal se posiciona nesse sentido aí, mais de uma atuação colaborativa, dialogal, que depois do fato, apesar do nosso presidente da mesa aqui colocar o controle no seu lugar, sempre vem depois dos fatos. O outro ponto é a própria dicotomia que o seminário faz trazer, que é como se a integridade fosse parte do controle e a eficiência parte da gestão. Mas essa dicotomia, eu acho que é o primeiro passo para nós quebrarmos isso que o Dr. Feldman trouxe, das individualidades exuberantes da administração pública. O controle externo é o quarto, se a gente for chamar assim, zagueiro, é a quarta linha de defesa em qualquer país sobre uma gestão. Então, internalizar as questões de controle nos processos de gestão e a visão de uma gestão nos processos de controle é fundamental para a consolidação democrática. Eu tenho muito orgulho, esses dias fiquei até deprimido, pensando, será que nesses 25 anos de tribunal nós não deixamos um legado substantivo para o país? E essa depressão saiu um pouco à medida que nós evoluímos, sim. O que nós estamos tratando hoje aqui é da perda desses legados e da entrada num outro cenário, onde esse tipo de discussão não exista mais. Essa dicotomia ela seja totalmente questão do passado. É a isso que o tribunal se propõe. E a sociedade ela tem que receber esses subsídios para fazer suas escolhas e decisões, que hoje está muito obscuro. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade e também dizer que o tribunal se dispõe a esse diálogo, porque é a única saída possível. Se posicionar para dialogar. Então, nessa minha história de 25 anos, que me causou uma depressão inicial, mas depois eu superei, porque nós temos que lutar para garantir esse legado, os nascidos na década de 60. 4 exemplos simples, mas de uma complexidade enorme para a administração pública brasileira. E essa cópia impensada e esse fato de alterar os nomes das coisas não altera o estado das coisas. O primeiro foi o trabalho da ascensão do Estado regulador no Brasil. Uma agenda ainda incompleta, uma agenda em que o tribunal se pôs lado a lado com o Ministério Público, os gestores públicos, os governantes, para poder firmar a ideia de que o Estado regulador exigia uma nova capacidade institucional e uma nova visão da administração pública e na sua relação com o privado. Certamente eu não vou contar aqui o histórico, porque o histórico está aqui. Mas ainda hoje, as agências reguladoras, exceto uma, têm planejamento estratégico no país. Ainda hoje, os ministérios setoriais, conforme relatou meu amigo Gaetani, possuem uma mínima capacidade de formular políticas públicas setoriais, de diagnosticar problemas, de fazer com que as políticas públicas funcionem. E, ao mesmo tempo, uma agência reguladora que não possui direção, não possui indicadores, não possui formas de atuação sobre as políticas públicas, é uma agência reguladora ainda pouco coerente e com baixíssima governança, a maioria delas. Não tem gestão de risco, as agências reguladoras sofrem e padecem ainda de uma independência, uma autonomia necessária para exercer os seus mandatos. E o controle, eu digo porque trabalhamos com o Ministério Público, tem se colocado ao lado, em N situações, que essa N é muito maior que 300 ou 1.000 situações, para ajudar as agências a completarem o seu mandato, os ministérios a executarem boas políticas.
Então, é fundamental que haja, nos ministérios setoriais, uma profissionalização e uma liderança e uma capacidade de formulação de políticas, e nas agências reguladoras, o cumprimento desse mandato de autonomia, independência e, ao mesmo tempo, competência para exercer a regulação nesse novo Estado, sob risco de perdermos cada vez mais a competitividade. É disso que nós estamos falando. É a baixa capacidade do Brasil competir os seus produtos, a sua produtividade nacional, a sua competitividade está sendo um poço com relação a outros países, e internamente estamos sofrendo dessa crise, cuja consequência é esse cenário de perdas de legados, por um lado, e, por outro lado, essa ausência de direção para o país. Um segundo exemplo é o do desenvolvimento regional e a pobreza e a desigualdade. Os 30 bilhões que são gastos para essas políticas, eles são água em areia no deserto. Não existe nenhuma direção. Nós fizemos um levantamento, o tribunal, nos últimos 15 anos, foram transferidos, fora recursos orçamentários, um PIB chinês para estados e municípios. E não vi surgir nenhum dragão, infelizmente, em nenhum município, em nenhum estado. Só para o Nordeste foram transferidos um PIB argentino. E nós sabemos que não mudou essa realidade. A inclusão socioeconômica no país ainda é uma agenda que não tem no Executivo a mínima condição de ser implementada, pois teríamos que tratar de educação. E o que a OCDE nos diz é que, em 2030, 3%, hoje são 7%, 3% dos alunos que concluírem o segundo grau terão habilidades mínimas de leitura, de habilidades matemáticas, e 30% é habilidade, capacidade de leitura. Que país estamos construindo? É disso que nós estamos falando. Essa agenda é estruturante. A inovação seria uma outra forma de diminuir desigualdades, e nós somos o menor PIB per capita na América Latina com relação à inovação, exceto 2 ou 3 países. Os nossos 10% melhores alunos no PISA são piores que os nossos 10% melhores alunos no PISA são piores que os 10% piores asiáticos. E a outra seria a própria infraestrutura para a inclusão e aumento da competitividade do país. E, como disse no primeiro caso, nós não temos uma perspectiva de melhora nessa oferta de infraestrutura do país. O terceiro ponto é a gestão fiscal, em que o tribunal trouxe credibilidade e traduziu a accountability para o português e para o Brasil. Gestão fiscal, transparência nas contas governamentais, junto com o OCDE e vários países, trouxemos a condição de opinar sobre as finanças públicas nas contas governamentais, e isso trouxe uma perspectiva de segurança para os investimentos no país. Esse foi um trabalho construído junto com o Ministério da Fazenda. Vale muito a pena olhar o último relatório de prestação de contas do Ministério da Fazenda, construído em conjunto com o Tribunal de Contas, que mostra os resultados da atuação ministerial. A gente espera espalhar isso para todos os ministérios. Temos que traduzir a accountability para o país, e discutir controle é uma forma de olhar para frente e não olhar para o passado, porque o controle se insere, e eu vejo isso nos colegas, numa perspectiva mais de foresight, de insight, do que de oversight. E, finalmente, é o último exemplo que vou citar, com relação a resultados de políticas e programas. Hoje, qualquer programa que se institua no país é uma sorte se ele trouxer algum resultado. A probabilidade de qualquer política e programa público trazer resultados para a sociedade é quase nula. Primeiro, a Constituição de 88 pediu um planejamento nacional integrado de longo prazo, e até hoje não temos esse planejamento.
que direcione a atuação dos ministérios, dos planos setoriais, que possa direcionar o PPA, que, por sua vez, direcione os orçamentos, que é outra peça de ficção. Infelizmente, os orçamentos públicos e os planos setoriais são peça de ficção. Os orçamentos, eles não financiam resultados, não financiam produtos, eles financiam meios. E isso conduz a uma baixa governança orçamentária, e isso conduz a uma orientação extremamente equivocada para os ministérios e para as organizações públicas. O terceiro ponto é a capacidade de monitoramento, gestão de riscos e controles internos, que é uma terra arrasada. Então, nesse cenário, sem direção para as políticas públicas, um orçamento de baixíssima governança e dinheiros, estamos falando de 34% de carga tributária, que são alocados a políticas e programas sem nenhuma direção, esses dinheiros não possuem controles internos, gestão de riscos e nem capacidade de monitoramento. O conceito de efficiency units, ou unidade de eficiência, o conceito de centro do governo ainda não chegou no país. A judicialização e o processo de Estado, né, de um direito administrativista, não contribui para essa agenda, no meu ponto de vista. Porque mina a nossa capacidade de olhar os problemas reais e, muitas vezes, essa falsa dicotomia, ela se perpetua nos processos de direito. É disso que nós estamos falando quando tratamos do mundo jurídico como um problema para a administração pública, e certamente não é. Esse retrocesso democrático de tentar afastar órgãos de controle é uma forma de esconder o verdadeiro problema, que, por exemplo, são esses que eu citei. E, finalmente, os processos de avaliação e aprendizado de políticas públicas. O Brasil, a gente diz que existem organizações que aprendem. O Stiglitz diz que o Banco Mundial, outros órgãos internacionais, são organizações que não aprendem. E nós somos governos que não aprendem, porque existe o mito de muitos diagnósticos, o mito de que sabemos o que estamos fazendo, mas as decisões, elas não são baseadas em evidência no país, porque não temos processos de avaliação de políticas e programas. Eles não são avaliáveis, mas, no mínimo, um diagnóstico anterior de institucionalização de políticas deveria ser feito no país. Então, é um cenário oportuno para se alcançar um novo estágio da democracia brasileira, e ele, muito longe, afasta a questão, deveria afastar a questão de atacarmos essa dicotomia entre gestão e controle, que só atrasa o debate sobre o que é real. Mas esse atraso tem causado 12 milhões de desempregos, tem causado um Nordeste cada vez mais desigual, o fosso social muito maior, a nossa incapacidade de gerar valor público nos gastos públicos e a própria atuação também da relação do privado. Pensem, por exemplo, nas renúncias fiscais, e aqui eu concluo, que essas renúncias correspondem, e elas são a face mais cruel da relação do público com o privado, essas renúncias, e o orçamento das renúncias correspondem aos orçamentos de assistência, educação e saúde no país. Esses três orçamentos, saúde, educação e assistência, são menores do que as renúncias fiscais ou as isenções fiscais que o governo concede. Sem nenhuma forma ex ante de estabelecimento para que elas servem, sem estudos prévios, sem o menor controle do monitoramento dessas renúncias, sem avaliação e sem impactos reais na sociedade. Pelo contrário, nós temos visto muita fragmentação, muita sobreposição
e muitas lacunas e duplicações de esforços no setor público que tem gerado ineficiências sistêmicas. Essas são mais importantes para que tratemos esses problemas, e o tribunal se dispõe, por exemplo, através de estudos, auditorias operacionais, a, junto com o executivo, junto com a sociedade, construir caminhos e alternativas, que não é difícil, para que a gente, Chico, não tenha outras percepções de que vamos perder esse legado de vidas, né, que demos à administração pública e à sociedade brasileira. Obrigado.